Que luz é essa? Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. No ar, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, está no ar mais um programa Mãe Divina pela Rádio Toques de Aruanda. Sejam todos bem-vindos. Estamos recebendo várias mensagens via inbox no Face, e-mail, e eu quero agradecer o carinho de todos, viu? Porque depois do lançamento do livro do seu Zé Pilintra Revelação, né? Recebemos, assim, muita força e para continuar a obra, porque esse livro realmente teve um gostinho de quero mais, né? Sim. E quero avisar a todos que já tem o outro no forno já. Então, daqui um tempinho eu já vou lançar o segundo volume, né? E provavelmente não vai ficar por aí, mas isso é uma outra parte que depois eu falo, né? Então vamos começar o programa fazendo uma oração da Mãe Divina. Peço a todos que fechem os olhos, pensem em Deus, pensem na Sagrada Mãe, para a gente entrar na vibração e nesse axé sagrado de todos os nossos programas. Nós somos envolvidos pelo escudo invisível do amor eterno de Deus. Todo o exército de Deus nos protege e nossa vida é maravilhosa. Deus vela por nós. Nós somos iluminados e imunizados pelo Espírito vivo todo-poderoso, onde nenhum mal, seja ele aberto ou oculto, físico ou espiritual, de qualquer origem ou poder, possa penetrar. Se Deus, se a Sagrada Mãe Divina, se todos os orixás, anjos, santos, guias, mestres e mentores são por nós, quem serão contra nós? Assim seja. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Marcel. Então, quero que você dê uma palavrinha sobre o programa de hoje, qual vai ser o assunto. A gente estava batendo um papo antes de começar o programa, a gente estava fazendo uma série sobre os orixás, né? Sobre as 7 linhas, cada linha de Umbanda pontifica 2 orixás. Então, mas com o lançamento do livro, a gente recebeu milhares de e-mails mesmo, assim, muito. Tem uns que a gente está respondendo ainda até agora, né? Então, em todo esse processo do livro do seu Zé, esse lançamento, muitas pessoas perguntando sobre o livro, gostando muito, a gente vai fazer uma série de estudos sobre o próprio livro do seu Zé. Então, assim, o livro do seu Zé, ele é composto por 9 capítulos, né? Já um número já bem mágico aí, né? Já. Então, a cada programa a gente vai falar de 1 ou 2 capítulos, né? Abordando sobre o mistério do seu Zé, que esse livro ele foi inspirado, foi psicografado pelo pai Marcel. Então, assim, veio uma mensagem do astral, não é nada de que inventou, que viu, não, é a mensagem do astral. Então, assim, a gente vai estudar, como a gente sempre fala, né, nos outros programas, tudo que nós falamos são ensinamentos do próprio plano espiritual, e o livro do seu Zé não vai ser diferente. Então a gente vai abordar aqui cada capítulo, e aí a gente convida você a baixar o livro, né, para acompanhar junto todo esse estudo, né. Então você entra lá no site www.templomãedivina.com.br, lá vai ter já a capa do seu Zé logo de cara, né, do livro. Você clica lá e faz o download, e aí você pode acompanhar o estudo que a gente vai fazer. O estudo, assim, é um bate-papo sobre cada capítulo. O Marcelo vai falar as experiências que ele teve, tudo certinho, e a gente vai ser bem bacana essa série de programas sobre o livro do seu Zé. Em 4 dias de lançamento, mais de 3 mil downloads. Exatamente, né? É um sucesso total. Então, poxa, eu achei muito importante a gente fazer essa série, porque foram tantos downloads e tantas pessoas, e fora as pessoas que entregam o arquivo para outras pessoas sem baixar o download, exatamente, né? Então eu já posso, assim, mais ou menos, uma estimativa de mais de 5 mil downloads tranquilos, né? Se fosse contar cada pessoa que já leu. Então, eu fico muito feliz e estou recebendo do mundo inteiro, na verdade, mensagens no Face
de agradecendo, né? No Face não, desculpa, no e-mail. Agradecendo por esse esclarecimento e assim por diante. Bom, então vamos ficar com o ponto do seu Zé Pilintra e daqui a pouquinho nós estamos de volta. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, é Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Pai Ogum é seu amigo, pela esquerda ele andou. Bebeu cachaça com Exu, com pomba gira ele dançou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, é Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Ele quebra a demanda, catimbó despedaçou. Eita seu Zé que é mulherengo, seu Zé Pilintra é do amor. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Pai Ogum é seu amigo, pela esquerda ele andou. Bebeu cachaça com Exu, com pomba gira ele dançou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Salve seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Ele quebra a demanda, catimbó despedaçou. Eita seu Zé que é mulherengo, seu Zé Pilintra é do amor. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Salve seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é... Agora eu quero ver todo mundo na palma da mão. É seu Zé que tá chegando, Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Eita seu Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Salve seu Zé que tá chegando. Obrigado meu padrinho. Beleza, valeu. Saravá seu Zé. Que luz é essa? Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. Voltamos em instantes. Estamos de volta, programa Mãe Divina, segundo bloco, e nós vamos já abordar logo de começo o primeiro capítulo do livro, que é a história, né? A minha história com o seu Zé Pilintra, né? Chama Uma Breve História, um Laço Eterno. De como eu conheci seu Zé, como eu construí esse laço com o seu Zé Pilintra mesmo para chegar até aqui e ter um templo Mãe Divina sob a chefia do seu Zé e agora escrever esse livro, né? Essa pequena obra que é uma obra
Se você for ver, são 60 páginas, 59 páginas, mas que são páginas que entregam chaves, na verdade, para todos os filhos do seu Zé, e entregam vários ensinamentos profundos, e inclusive nas entrelinhas do livro. Quem lê, relê, estudar o livro vai perceber a natureza do seu Zé Pilintra de uma maneira muito pura, né, e muito mágica. Mas vamos começar desde do princípio, né? E eu vou pedir para o Nicolas participar desse programa hoje, fazendo como entrevistador. Sim. Então você faz a pergunta que você quiser, Nicolas, e eu vou respondendo e a gente começa a fazer o programa desse jeito. Acho que é importante para todo médio, às vezes, cada um tem uma história, uma caminhada, né? Eu acho importantíssimo nós médios ouvirmos história de outros médios, porque isso é fantástico, porque às vezes tem algumas passagens que são iguais, são parecidas, e você está se encontrando nessa mesma passagem. Isso é fundamental. Eu queria falar para o Marcel como você entrou na Umbanda mesmo, antes de falar como você conheceu o seu Zé, como você teve esse primeiro contato com a religião, o que te chamou a atenção, como isso transformou esse amor pela religião de Umbanda. Na verdade, eu já comecei conhecendo o seu Zé, porque Verdade. eu era bem novinho, né? Assim, quando minha mãe e meu pai conheceram um templo de Umbanda, eu tinha uns 4, 5 anos de idade, né? E o terreiro que meu pai e minha mãe foram conhecer a Umbanda era o terreiro do seu Zé Pilintra. E o seu Zé Pilintra, à medida que eles foram no terreiro, participando dos trabalhos, eu fui participando também, assim, mas como criança lá, era tudo novo. Eu tenho flashes de memória, na verdade, porque quando você é muito novinho, você não lembra tudo com detalhes, mas eu lembro muitas coisas, como, por exemplo, o seu Zé Pilintra me deixar livre no templo dele, né, no terreiro dele. Ele falava, a criança aqui fica livre, isso me marcou muito, né? Por isso que hoje no Templo Mãe Divina as crianças ficam livres mesmo, não tem restrição no sentido, fica sentado aí e fica quieto. Então eu participava da gira assim de uma forma bem gostosa, né? Encostava, porque criança é muito toque, né? Então eu tocava na tabaco, tocava no altar, né? Tocava inclusive no seu Zé, assim, quando ele ficava trabalhando, ele colocava o chapéu dele, o lenço dele em mim, me pegava no colo, falava, pô, filho, quando você crescer você vai trabalhar comigo, e dava risada. E foi uma experiência muito fantástica para mim como criança, né? Porque eu convivi desde jovem com Preto Velho, Baiano, Marinheiro, Exu, Boiadeiro, seu Zé, Caboclo. Então eu cresci meio assim que com a minha mente diversificada, né? E com quase nenhum preconceito acerca de sociedade, de raça e assim por diante. Eu falo quase nenhum porque às vezes a gente cresce, né? E cresce com alguns conceitos errôneos, né? De escola, essas coisas, mas aí depois a gente aprende a entender que a Umbanda ela é uma escola da vida mesmo, né? Não é só uma religião que você vai, acende uma vela e pede para os orixás. A Umbanda é uma escola da vida que ela te ensina muito mais do que você pode imaginar. São ensinamentos que ficam no seu inconsciente e que você vai atuando de maneira natural, no sentido da pluralidade do ser, assim. Então, foi muito importante para mim essa fase de crescimento, né? Porque a criança, quando ela fica nessa idade, muitas coisas ficam enraizadas no seu subconsciente. Então, a Umbanda ela entrou no meu subconsciente como uma mãe mesmo, e o seu Zé Pilintra como meu grande pai. Esse pequeno trecho da vida do Marcel já mostra como a espiritualidade é perfeita, né? Desde pequeno ele já convivia dentro de um templo de Umbanda, que tem uma missão de abrir um templo, e com o seu Zé, ou seja, com o futuro pai dele que iria encontrar. Ou seja, isso é incrível, né? Seu Zé Pilintra já estava na veia do Marcel, digamos assim, né? E uma outra questão que é muito importante abordada no livro é finalmente o encontro com você e o seu Zé, né? Nosso pai, que foi o primeiro encontro e você já sofreu realmente vamos dizer assim, um preconceito dentro da Umbanda mesmo sobre o seu Zé, né? Eu queria que você comentasse sobre isso e principalmente porque, querendo ou não, às vezes quem incorpora Zé Pilintra sofre um tipo de preconceito, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Quando eu cresci mais um pouco, eu lá pelos meus 14, 15 anos, minha mãe ela foi para um outro templo de Umbanda. Aconteceu vários fatores que minha mãe e meu pai se afastaram do primeiro templo porque eles se separaram. Então aí minha mãe buscou a Umbanda
na visão dela e meu pai na visão dele. Eu fiquei com minha mãe, então eu fui na visão dela. E nós conhecemos uma casa, né, de Umbanda popular, bem antiga, com um chão de areia do mar, um cruzeiro grande, assim, de madeira das Santas Almas, e era uma casa de 90%, assim, trabalho de preto velho, né. Era uma casa bem tradicional, ficava em Carapicuíba. E nessa casa que eu comecei a fazer meu desenvolvimento mediúnico, né, comecei a me desenvolver, comecei a entrar em contato com os pretos velhos, baiano, aí uma grande parte desse começo de desenvolvimento eu fiquei no atabaque, porque eu me interessei muito pelo atabaque, então eu comecei tocando o atabaque, mas aí chegou um momento que eu tonteava tanto que eu não tinha mais condições de ficar no atabaque, então aí eu fui pra gira, né, pra corrente mediúnica de corporação, só que lá não tinha um desenvolvimento mediúnico, não tinha um dia para você desenvolver. Era no meio do trabalho. Então, trabalho de atendimento, você ficava quietinho lá concentrando e incorporava. A primeira entidade que eu incorporei foi o seu Zé Pilintra. E quando eu incorporei o seu Zé Pilintra, a mãe pequena da casa falou, não, Zé Pilintra é perigoso. Quando ele vem, ele quer tomar conta do trabalho, ele é uma entidade de esquerda, nem podia estar aqui junto com os pretos velhos, e ele é perigoso. O que ele dá com uma mão, tira com outra, né? Ele é um espírito que fica à margem dos outros espíritos, porque ele é malandro, ele é boêmio, é jogador, ele joga com a tua vida. Então, sempre que eu incorporava Zé Pilintra lá, porque eu não incorporava outro guia no começo, né? Todos os olhares ficavam assim, nossa, tadinho, ele incorporou seu Zé Pilintra, entendeu? Tá fadado, acho que, sei lá, maldição eterna, né? E aí, seu Zé colocou na minha cabeça, filho, vamos fazer o seguinte, eu não venho mais, por enquanto, eu quero que você saiba que eu sou seu pai, que eu sempre vou pontear a tua espiritualidade, mas quem vai vir vai ser um caboclo, e é ele e o preto velho que vão vir também, e fazer o trabalho aqui no templo, e na hora certa eu me apresento para você e nós vamos começar a trabalhar junto. E aí eu comecei a trabalhar com o caboclo, preto velho, porque eu estava começando a ficar meio desesperado com a situação, né? Seu Zé... e sempre ficou mantendo contato comigo, mas mentalmente e veladamente, ninguém sabia, só minha mãe, minha irmã e assim por diante. Isso é importante falar, o Marcel falou, porque, querendo ou não, o Marcel trilhou um caminho solitário, porque ninguém tinha informação do seu Zé até então. Até então, assim... Olha, ninguém tinha informação de Umbanda, né? Exatamente, já nem de Umbanda. E eu vou te falar uma coisa muito séria, até o lançamento do livro, ninguém tinha uma informação sobre o seu Zé Segura na Umbanda, isso é de verdade. Lógico, tem a história do Catimbó Jurema, tudo bem, mas uma informação segura de Umbanda nós não tínhamos até o domingo passado, isso é fato, isso é história agora na religião, tá escrito agora na história da religião. Então, antes da gente voltar para um ponto importante também da história, eu queria que o Marcelo desse uma mensagem para muitas pessoas, às vezes, que se encontram nesse caminho solitário que você se encontrou, e você teve que trilhar com muita coragem e confiar na espiritualidade 100%. Se você mora fora de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, é difícil você encontrar material de Umbanda. Eu recebo milhares de mensagens pedindo ajuda nesse sentido, né? Às vezes fica difícil você conseguir até um livro, né? Dependendo da região que você mora. Então, meus irmãos, fora agora a internet, que você pode buscar conhecimento, entrar em contato com as pessoas, tudo, confie 100% na tua espiritualidade, né? Porque eu fui forjado a confiar, né? Eu fui fadado a confiar mesmo, no bom sentido da palavra fadado, né? Porque se eu não confiasse, eu não ia começar o meu trabalho, porque falaram uma coisa do seu Zé, naquela época lá. Eu assustei, né? Eu assustei, porque seu Zé lá era totalmente mal visto. E eu tive que confiar no seu Zé Pilintra, né? Aprendi muito, muito mesmo, a confiar na espiritualidade. Porque se eu não confiasse naquele momento na espiritualidade, nada disso teria acontecido. Então, é lógico que no começo da nossa espiritualidade, a gente fica arrogante, né? A maioria das pessoas, elas ficam arrogantes. Porque quando vem um guia, a gente se sente um super-herói no começo. É verdade. Né? Então você fica arrogante, você deixa o ego tomar conta, você toma atitudes que não são bacanas no começo da tua trajetória. Isso é natural, é um aprendizado, na verdade, né? E depois, quando você começa a entender a Umbanda de uma forma de dentro para fora, que eu digo, né? Não só de fora para dentro, você começa a perceber que tudo é uma grande besteira e você começa
a desenvolver um trabalho bacana, da passividade mesmo pro guia, do jeito que deve ser feito. Ó, quando eu falo da passividade, 30 perguntas já aparecem no Facebook. O que é dar passividade? Tem um texto lá no Templo Mãe Divina, tem um vídeo, na verdade, no canal do YouTube do Mãe Divina, falando sobre passividade. Então, eu recomendo esse livro. É só entrar lá no canal do YouTube Templo Mãe Divina, né? Isso, é isso mesmo. E lá tem vários vídeos. Um deles é sobre esse assunto, passividade. Então, quando você sabe da passividade no seu contexto mediúnico, você começa a trabalhar naturalmente. Então, e depois sim, eu senti um vazio, né, dentro de mim, no sentido assim, poxa, será que eu não posso conhecer nada? Será que eu não posso fazer nada por mim mesmo? Será que eu tenho que depender só do meu guia? Né? E aí eu comecei a buscar ferramentas, conhecimentos, estudar a fundo, por anos, várias culturas, várias religiões, e principalmente Umbanda, vários livros, né? Várias vertentes, né? E me encaixei, né, dentro da minha afinidade de família, a vertente de Umbanda Sagrada. Para quem lê o livro, para quem vai ler, no primeiro capítulo tem algo muito interessante, porque o Marcelo vai falar um pouco mais profundo agora, porque depois de tudo isso, você teve um chamado à espiritualidade para abrir um trabalho, porque havia uma necessidade. E isso, de verdade, para quem lê e sente isso, não é algo simples assim. Porque, querendo ou não, Marcel jovem, o Marcel ainda é jovem, tá? Mas assim, beirando a adolescência, saindo da adolescência, ou seja, a espiritualidade aflorada, as informações vindo de vários lugares, e recebeu realmente, o seu Zé falou, nós vamos abrir um trabalho aqui, porque não tinha nenhum outro trabalho para ser feito para ir a um terreiro. Então o seu Zé falou, vamos abrir um trabalho aqui, filho, o que você contar essa experiência, porque, querendo ou não, é algo, abrir um trabalho, liderar um trabalho, realmente um grande trabalho. Minha mãe, ela sempre foi minha mãe e meu pai, porque quando minha mãe se separou do meu pai, o meu pai seguiu o caminho dele, né? E minha mãe sustentou eu e minha irmã com todas as forças dela. Então ela foi uma pessoa que sempre trabalhou muito, de sol a sol praticamente. Ela era gerente geral de uma grande loja, ela comandava mais de 300 funcionários facilmente, para não dizer mais. Era uma loja de presentes de artigos finos, assim, ela chamava Cleusa Presentes. E não estou fazendo merchan, não é, né? Mas eu estou contando a história, né? Eu não vou fazer pi, né? Então, chegou uma hora que ela trabalhou tanto, durante tantos anos, que ela começou a ficar doente mesmo, né? Porque ela se preocupava em cuidar tanto da nossa educação, pra ter comida, cursos, né? Coisa de criança, que tem que criar filho, né? E eu acredito que muitas mães se encaixam nesse quadro, mas ela não se cuidou. Então, de saúde, né? Então ela chegou a um ponto que ou ela parava de trabalhar, ou ela morria, porque ela estava começando a ter hemorragia, né? Hemorragia no ouvido, hemorragia no nariz, de nervoso que ela passou. E até hoje ela está se tratando de várias coisas musculares, da coluna, por conta desse trabalho que era muito desgastante para minha mãe, pelas horas e pela função dela. Então, chegou uma hora que eu falei, olha mãe, só precisa parar, a gente tem que dar um jeito. E meu tio, nessa época, tinha um Aras em Pirassununga. E aí falou, vocês não querem tomar conta lá do meu Aras, gerenciar o Aras, e vocês ficam lá em Pirassununga um período, e depois a gente vê como é que a gente faz. Porque minha mãe tem um nome tão bom, né, nesse ramo de atividade, que ela poderia tranquilamente, depois que descansasse, falar, estou querendo trabalhar. Já veio 20 chamar minha mãe, né? Porque o nome dela é muito forte nesse ramo. Então, nós fomos para Pirassununga para minha mãe parar um pouco, parar de tudo. E esse Aras era um Aras que Deus colocou na nossa vida mesmo, porque era no meio do mato, né? No meio do mato mesmo, assim, a gente acordava com a natureza e dormia com a natureza. E eu tive que me afastar de todas as atividades de Umbanda, de templos e assim por diante. E aí, passando-se alguns dias lá no Aras, o Zé falou, nós vamos abrir um trabalho. Quando ele falou, nós vamos abrir um trabalho, eu falei, bacana, eu chamo o senhor aqui, o senhor dá, passa aqui pra minha família e tal. Ele falou, não filho, nós vamos abrir um terreirinho aqui. Sensacional. Eu falei, nossa senhora, então agora lascou, porque eu não sabia nada mesmo, de verdade. Mas tudo bem, seu Zé, tamo junto, vamos ver o que a gente pode fazer.
E aí tinha um estábulo lá antigo, nós reformamos e fundamos primeiro, né, Templo Mãe Divina, que tinha um outro nome, mas deixa pra lá o outro nome, porque aconteceram vários fatos aí que fundaram um templo aqui em São Paulo, depois que eu falei o nome, fundaram com esse nome, então deixa pra lá. E aí eu cuidava, mas depois, com o tempo, da parte rural de Pirassununga ali, né? E a mãe da Lina, que era uma mãe de Umbanda em Pirassununga, cuidava da parte da cidade. É um terreiro muito conhecido na região até hoje. Ela faleceu, mas o filho dela tomou conta, o Luizinho. E aí comecei a fazer esse trabalho sob a intuição do seu Zé Pilintra total, né? E dos guias que vinham, né? Caboclo, Preto Velho, Baiano, Exu. E foi assim que começou essa trajetória. Confiança 100%, confiança em Deus e assim por diante, né? Uma passagem que eu acho muito interessante, que o Marcelo me contou uma vez. O seu Zé falou que abriu um trabalho, tudo, e não tinha um lugar, né? Passou-se alguns dias, abriu-se um lugar ali no Aras, desativaram uma parte. E aí apareceu simplesmente o lugar, assim, coincidência, né? Não é coincidência, espiritualidade é sensacional. E o Baiano tinha falado assim, o meu Baiano, seu Sete Facas, ele falou assim, o terreiro vai ficar perto da árvore que canta. Eu falei, pronto, pirei, né? E aí vai ficar cheio de fadinhas e gnomos em volta da árvore cantando, né? Porque eu falei, nossa, viagem total da minha cabeça. E realmente tinha uma árvore ao lado de onde ficava o terreiro, que 2 galhos, quando batia o vento, eles raspavam um no outro e faziam um barulho muito grande, muito alto assim. Então aí eu entendi a árvore que canta, era um barulho da árvore mesmo. Foi muito mágico nessa época aí. Uma trajetória que mostra muitas provas, né? As provações de espiritualidade muito forte. E lá eu experienciei muita coisa, porque tinha uma plantação de cana, no área do lado não era mais área, era uma plantação de cana. Então cana é Exu, então toda vez que o Exu incorporava ele ia lá, no meio do canavial à noite, e fazia os trabalhos deles. Tinha terra, muita terra, então a gente trabalhava muito no elemento terra. Quando via a chuva, a gente trabalhava com a chuva e olha, era um paraíso, para um bandista era um paraíso, e eu pude absorver toda essa parte assim natural da Umbanda mesmo não conhecendo nada, até que um dia eu fui lá na loja da mãe da Lina comprar umas velas e vi lá o jornal de Umbanda Sagrado. E aí eu falei, nossa, existe uma fonte de estudo para eu buscar, né? E aí começou uma outra etapa da minha vida. Essa etapa é algo muito importante, né, de comentar, porque assim, o Marcelo fala muito no tempo de Umbanda Mãe Divina o seguinte, quem quer algo da espiritualidade, assim, no quesito de aprender, de querer desenvolver, segunda vira sábado, terça vira domingo, ou seja, quando você quer algo, você sempre tem tempo. Tem uma frase muito forte que quem não tem tempo é desocupado. Isso é sensacional. E para a espiritualidade é isso. E quando o Marcel chegou e viu esse jornal, o seu Zé, né, falou, meu filho, vai atrás desse careca aí. Que é o Alexandre Comida. Só que o Marcel morava em Pirassununga e o templo do Alexandre Comida era em São Paulo. Marcel ficou vários anos fazendo esse caminho toda semana, mais de uma vez por semana. Ou seja, mais de quantas horas? 4 horas? 4 horas. 4 horas de viagem. Tem gente que reclama que tem que pegar metrô para ir pro terreiro, porque é longe. É porque o curso é de noite ou é de manhã. Isso é uma grande lição, viu? Uma grande lição que eu queria que o Marcelo falasse sobre esse processo que é desgastante assim, mas muito gratificante, né, de tudo isso. Olha, na verdade, quando eu peguei o jornal e vi que tinha possibilidade de fazer curso de sacerdócio, curso de teologia foi uma loucura, né? Eu nem pensei em distância. Eu, minha mãe e a Juliana, nós nem pensamos em distância, né? Ele simplesmente falou, nossa, vamos lá, vamos conhecer o Alexandre, vamos fazer esses cursos e tal. E aí eu peguei o carro e nós fomos no primeiro dia, que era no portal de São Miguel Arcanjo, que ficava no Itaim, não sei se ainda tá aberto, se tiver, um abraço a todos lá. E aí o Alexandre está ministrando o curso lá, de sacerdócio. Quando eu cheguei lá, o Alexandre falou, eu conheci, maior felicidade, né? Mas eu não sabia que era o Alexandre, na religião, nada mesmo. Eu fui lá e falei, nossa, eu quero fazer o curso de sacerdócio. Aí o Alexandre falou, mas você já fez teologia? Eu falei, não, mas eu li todos os livros do Rubens, porque até então, quando eu vi o jornal, tinha propaganda dos livros do Rubens. E aí eu já comprei
Fora os outros livros de outras vertentes, eu comprei quase todos os livros disponíveis lá em Praça do Dunga do Rubens Saraceni. E eu comecei a estudar já todos os livros, assim, todos os dias até de madrugada. Eu não parava de ler livro e não parava de trabalhar na espiritualidade. A gente parava para almoçar, para jantar, mas o convívio foi tão intenso que a gente viveu muito tempo para a religião, né? Assim mesmo, né? Acho que é um processo bem para se aproximar mesmo da espiritualidade, de um intensivão, vamos dizer assim, né? E aí eu cheguei lá e ele falou, não pode fazer sacerdócio, porque você não fez teologia. Eu falei, mas eu já li todos os livros. Aí, olha a arrogância minha, né? Mas eu não tinha noção também. Aí o Alexandre deu uma risadinha, ele falou, não, tudo bem, pode começar a fazer o sacerdócio, contanto que você se compromete a fazer a teologia também. Eu falei, ixi, né? Mas vamos que vamos. E aí eu vinha 2 dias por semana para fazer teologia e para fazer sacerdócio. E voltar no mesmo dia. A gente não tinha dinheiro para ficar em São Paulo, para dormir em São Paulo. A gente chegava para Pirassununga 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né? E chegava feliz da vida, porque para mim, para minha mãe, para Juliana era um prazer, né? É um prazer estudar Umbanda, seja onde for. O que o Nicolas falou é bem verdade. Para quem quer, não tem distância, não tem trabalho, né? Se tem preguiça de ir, já não quer estudar, né? Porque quando você quer, você faz. Né? Mas é tão difícil. Mas não é difícil ir pra uma balada, não é difícil comer uma pizza, tomar uma cervejinha, não é difícil. Agora, para estudar é difícil. Então, pra mim não existe esse negócio, não, justamente porque eu passei por isso. Tudo que eu falo é porque eu já passei. Então, foi uma fase muito gostosa, né? E cansativa? Cansativa pelas horas de viagem, mas o prazer era tão grande de absorver conhecimento que a gente nem pensava nisso por muito tempo. Nós nem pensávamos em cansar, assim, nada. A gente ia, estudava e tava tudo em ordem, né? Até a hora que o meu tio vendeu o Aras, nós tivemos que voltar para São Paulo. Aí recomeçou toda uma aventura dentro da Umbanda, né? É verdade, e eu acho que é nesse ponto da história... Só para completar, ficamos 2 anos e meio lá em Pirassununga. 2 anos e meio. Essa parte da história que o Marcelo vai comentar agora ao meu ver, foi uma das maiores quebras de, se eu posso falar assim, de ego, ou de vaidade, assim, porque assim, o Marcelo já chefiava um trabalho, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio, ou seja, ele já era um sacerdote. Mas tem que fazer curso. O curso sacerdócio é maravilhoso. A gente vai abrir um tempo de mandamento divino, a gente vai comentar daqui a pouco sobre isso. Mas o sacerdócio, ele nasce, né? A pessoa nasce sacerdote, com esse dom, com essa missão. Então o Marcelo já vinha com o trabalho há 2 anos, já vinha uma proposta de trabalho, e esse ponto da história me chama muita atenção, porque poucas pessoas fariam o que ele fez. Ou seja, quando eles voltaram para São Paulo, o Marcelo vai comentar isso, e aí ele simplesmente, junto com o seu Zé, ele deixou de ter o seu próprio templo e virou um médium de um templo para aprender outras coisas sobre uma nova visão. Olha, isso é muito profundo, porque tem médium aí que gosta de ficar na frente dos trabalhos, tem médium que gosta de ser ponteira, tem médium que, mas eu sou pai pequeno, eu sou mãe pequena, eu sou ponteira da casa, tenho 10 anos de Umbanda. Olha, é tudo muito relativo isso, e essa história, essa parte da história, para mim é uma das partes mais interessantes de quebra mesmo, de tudo assim, de tudo mesmo. O que você comentar sobre isso? Quando o meu tio vendeu Aras, eu tive que fechar, lógico, né, o terreiro lá, mas só que eu não tinha essa noção, porque o Aras, o terreiro, ele surge de uma forma, fora a reforma, que eu não precisei pagar aluguel, não precisei pagar nada. E quando eu vim para São Paulo, os preços são muito mais caros do que no Pirassununga, na estrutura que eu tinha montado, né? E aí, é lógico que não tinha como abrir um trabalho, e eu comecei a trabalhar na sala de casa. Era um apartamento bem pequenininho, a gente transformou a sala praticamente no terreiro. A gente tem até foto no tempo de vir. Tem foto. Mas isso pra mim, eu queria buscar mais conhecimento, queria buscar mais, de uma forma que eu nem esperava mais abrir terreiro, porque naquela época eu não tinha condições financeiras para abrir mesmo. Nenhum terreiro. Então, eu falei, olha, vamos trabalhando aqui em casa e vamos buscar, né? Quem que a gente pode buscar? A nossa referência, né, de Umbanda externa, que era o Alexandre Comino. E aí eu fui lá no Templo Pena Branca, na época era na Saúde, na Rua Paracatu, e eu comecei
a frequentar os cursos de teologia, refiz a teologia, né? Comecei a fazer outros cursos lá de magia do fogo, magia das pedras, magia das ervas. A magia das ervas eu fiz com o Rubens. E comecei a entrar, mas não no sentido de querer entrar no Pena Branca, mas de querer estudar Umbanda. Até que chegou numa gíria de esquerda, esse é o Sultão, que é o Exu-chefe lá do Pena Branca, do templo de Umbanda Pena Branca. Assim que ele me viu, ele falou, vem cá, rapaz. Eu falei, vou levar a bronca, né? Uma coisa vai acontecer. Aí me chamou, vem trabalhar aqui, incorpora seu Exu e trabalha aqui comigo hoje. Aí trabalhei, no final da gente ele falou, se você quiser vir fazer parte da corrente, pode vir. Eu falei, mas pai, eu tenho um trabalho em casa, eu já, né? Ele falou, não filho, pode vir trabalhar. Aí nesse momento, eu deixei de ser um sacerdote, deixei de ter toda a minha bagagem, assim, de convivência na minha solidão, porque é igual quando a gente aprende a dirigir quando é criança, né? A gente tem os cacoetes, não tem? Mas eu não podia ter esses cacoetes, porque eu estava num novo projeto, num novo terreiro. E eu comecei do zero mesmo, como um médium de corrente. Então, e com muito prazer, porque era tudo novo, né? Eu, minha mãe, a Juliana, começamos do zero mesmo. Né? Tudo novo, sistema novo. Poxa, eu estava aprendendo, estava agregando conhecimentos lá e... Pô, pra mim o que interessava era vestir branco lá, o uniforme de Pena Branca e trabalhar. Eu já era Pena Branca, eu me tornei o Pena Branca mesmo, de todo amor, né? E coração. A gente fazia os trabalhos em casa, de vez em quando fazia, porque quando eu fui para São Paulo, muita gente começou a perceber que eu tinha esse trabalho em casa. E em casa, naquele apartamentinho, eu cheguei a ter uma corrente de 15, 20 pessoas, né? Aí a gente levantava o sofá e, nossa, pelo amor de Deus, vamos fazer uma lajezinha no prédio para caber. A realidade da Umbanda muito. Mas mesmo assim, eu vestia meu branco e ia lá como médium de corrente, com muito, muito prazer, né? E fiquei um bom tempo lá, fiquei 8 anos no Pena Branca, 5 deles, acho que pela minha missão, depois que eu descobri, né? Aí, como um pai pequeno da casa, do Pena Branca, do Alê, né? E aí, nossa, foi uma experiência assim para a vida toda, porque eu posso dizer assim, eu sou umbandista desde pequenininho, mas eu fui realmente umbandista mesmo, depois de Pirassununga e no Alê, porque o Pena Branca, ele ensinou para mim muitas coisas a respeito do ego, da vida, da Umbanda, que a Umbanda é muito mais do que só religião, ela é para tua vida, né, no todo. E aí eu comecei a desenvolver o trabalho lá no Pena Branca. E ministrar cursos mais tarde também, de magia, ajudava o Alê a fazer o sacerdócio, ajudava o Alê em algumas aulas de teologia, e assim por diante. Eu acho que o tempo está estourando, então vamos ficar com mais um ponto, e daqui a pouquinho a gente volta. Seu Zé, ele é mestre na Ruanda, saravá sua banda, vem chegando devagar. Eu disse seu Zé,
ele sempre ajuda quem nele tem fé. Saravá, seu Zé, é na palma da mão e cantando com fé de sair. Saravá, seu Zé, oi, saravá, seu Zé, oba, saravá, seu Zé, saravá, seu Zé, ele sempre ajuda quem nele tem fé. Saravá, seu Zé, saravá, seu Zé, saravá, seu Zé, ele sempre ajuda quem nele tem fé. Saravá, seu Zé, tá ficando bom. Saravá, seu Zé, é o grupo Redenção. Saravá, seu Zé, oba, saravá, seu Zé, não é mentira não. Saravá, seu Zé, saravá, seu Zé, ele sempre ajuda quem nele tem fé. Saravá, seu Zé, saravá, seu Zé, saravá, seu Zé, ele sempre ajuda quem nele tem fé. Que luz é essa? Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. Voltamos em instantes. Estamos de volta, programa Mãe Divina, último bloco. Então vamos continuar com esse papo gostoso aqui, abordando o primeiro capítulo do livro, Zé Pelintra, a Revelação, que foi a minha trajetória para chegar até o livro, né? O que o Marcel falou no final do segundo bloco realmente é importante. Porque assim, dentro dos médios de Umbanda, alguns médios têm uma missão de abrir um templo, realmente. Tem outros que querem abrir um templo, aí é diferente, né? Você tem missão e o outro querer abrir sem uma parte da espiritualidade. O que mais me chama a atenção na história do Pai Marcel é o seguinte: tudo conspirou e tudo mostrou para ele que realmente essa é a vida dele, essa é a missão dele. Por quê? Porque ele abriu um templo lá em Pirassununga, ele veio para cá, começou do zero como um médium, não tô falando que Não, do zero mesmo. Do zero mesmo. Não estou desmerecendo ser médium, tá? Só estou partindo de uma realidade de um sacerdote, voltar para um posto de um médium, e aí a espiritualidade mostra para o Marcel mais uma vez que a missão dele era abrir o templo, porque com o templo ele ganhou o grau de pai pequeno da casa, comandava uma turma muito grande de desenvolvimento mediúnico, ajudava muito o Alexandre Comino nos afazeres do templo, e ministrava curso, ou seja, num período, a espiritualidade mostrou para ele que ele deveria abrir um trabalho dele, que ele estava sendo preparado novamente para abrir novamente o Templo Mãe Divina. Então, olha, isso mostra que o quê? Se você é um médium, se você tem missão, fica tranquilo que a espiritualidade vai te mostrar. Ela vai te mostrar. Uma vez eu vi numa aula do Rubens Saraceni falando assim: quando você tem a missão de algo, a espiritualidade inteira se move e transforma a sua realidade do dia para a noite. Do dia para a noite é algo simbólico, mas assim, ela mostra. Você não precisa jogar búzios, você não precisa fazer... Não, ela vai te mostrar como mostrou para o Marcel ao longo de mais de 20 anos de Umbanda. Então assim, se você tem missão de fazer algo dentro da religião, fica tranquilo que seus guias vão te mostrar mesmo. E aí depois de quase 10 anos só de pena branca, né? Fora os outros de Umbanda, seu Zé falou: filho, tá na hora, né? Foi uma transição assim complicada, né? Eu não tinha mais assim, não tinha por que querer abrir um terreiro, porque eu estava muito feliz no Pena Branca, né? Minha vida era o Pena Branca, né? Na religião de Umbanda. Então, eu nunca tive essa pretensão, porque lá eu exercia uma espiritualidade com plenitude. Então, onde a gente exerce a espiritualidade com plenitude, a gente tem que querer mais. A gente tem que fazer o melhor naquilo que cabe a nós fazer dentro de um grupo, né? Isso eu sempre entendi, e isso eu sigo até hoje, né? Então, quando chegou assim perto do seu Zé dessa notícia que eu tinha essa missão
de abrir o terreiro novamente, eu comecei a entrar num conflito muito grande, né? Muito grande mesmo. Mas aí, como o Nicolas acabou de falar, né? A espiritualidade é demais, né? E aí fez todo um ciclo girar e eu saí do Pena Branca, me afastei do Pena Branca e comecei um grupo. Um grupo ainda que não tinha um nome definido, né? Não tinha um nome definido porque por vários fatores eu queria uma inspiração, eu não invento, né? Então tudo que eu faço é por inspiração mesmo. Então nós começamos a reunir um grupo, né? Quando eu saí, já tinha um grupo mais ou menos de uns 20 médios de novo, que me acompanharam, e que eu ia de 15 em 15 dias no Vale, lá no santuário do ABC, fazer um trabalho dentro do que eu aprendi, mas dentro da minha essência também, porque cada médio tem uma essência e assim, e quando eu comecei a abrir o trabalho, eu voltei com a minha essência, lá de Pirassununga, mais o que eu já aprendi, de iniciações, de magia, tudo, dentro da Umbanda Sagrada, né, que hoje é a minha base, né, de culto, de tudo. Então de 15 em 15 dias nós montávamos um terreiro lá no santuário do Grande ABC, e era muito trabalho, quem faz isso sabe, né, que tem que levar toda uma infraestrutura, né, porque não tem nem energia elétrica naquelas baias do santuário, porque não pode ter mesmo, é um santuário ecológico, então não pode ter, mas é muito difícil a gente reunir um grupo para ir de 15 em 15 dias, mas nós conseguíamos, né, nós conseguíamos mesmo. E foi nessa época que eu conheci você, né? É verdade, foi nessa época que a gente se conheceu. Eu não peguei o comecinho, mas peguei talvez depois de uns 5 meses de Mãe Divina. Eu fui numa gira e, nossa, dava para ver um terreiro ali, porque assim, quando você está num templo, tem toda uma estrutura, né? Tem uma tronqueira, tem um altar, tem tudo já fixado ali. Ali, era assim, montava no dia, sabe? E você sentia ali o axé, você sentia a força da esquerda, a força dos orixás, o seu Zé, a sua ventania. E o que mais me chamou a atenção em tudo isso era a dedicação do grupo, sabe? Todo mundo tinha um amor assim profundo pela casa que era um bebê ainda, bebê assim, o trabalho do Marcel já vinha há muito tempo, mas estava começando um novo projeto ali. Mas parecia que todo mundo já estava no terreiro há muito tempo, sabe? É uma união, uma cumplicidade muito forte. E quando eu pisei lá, meu coração falou para mim, é aqui o seu lugar. E isso é um conselho que eu sempre falo. Eu estou procurando um lugar para trabalhar, eu quero trabalhar na Umbanda, como é que eu acho? Simples, seu coração vai te falar. Quando você pisar no lugar que você tem que trabalhar, seu coração vai falar, é aqui. Aí basta você querer ouvir seu coração, né? É importante falar que nessa época do santuário, desde quando eu comecei na Umbanda, eu sempre, apesar de estudar várias vertentes, eu sempre acreditei na união das vertentes, né? Na paz entre as vertentes. Porque para mim, vertente é um caminho ponto final. Se você eu sempre falo aqui, aliás, né? Umbanda branca, vermelha, azul, rosa, Umbanda, sei lá, você é um bandista, então para mim tá tudo certo. E o Nicolas fundou, né, uma fanpage no Facebook, é um projeto, na verdade, né? Um projeto que começou com uma fanpage, Umbandas. E ele me conheceu numa aula de teologia no Pena Branca, né? Exatamente. Eu conheci o Marcel em 2010. Eu fazia a teologia de Umbanda Sagrada lá com o Alexandre Comino. E tinha algumas aulas que o Marcel ia dar pra gente, né? Várias aulas que às vezes o Alexandre não podia ir, o Marcel ia lá dar aula pra gente. E aí sempre marcou, eu olhava assim, era um professor, assim, era um mestre que passava pra gente. Eu também estava aprendendo tudo naquela época. E aí, quando eu abri esse projeto, eu pensei, não posso fazer sozinho, eu preciso de ajuda, né? E aí, teve uma noite que eu tinha começado com o projeto, e aí eu parei, né? Eu parei um pouco me afastei um pouco da religião para colocar muita coisa na cabeça. Fiquei praticamente uns 6, 7 meses, bem afastada de tudo. E esse eu não contei pro Marcel, o Marcel vai saber agora que eu vou falar. Teve uma noite que eu fui dormir, eu senti meu preto velho, e aí ele falou pra mim, filho, volta com aquele projeto, e busca as pessoas. E a primeira pessoa que me veio na cabeça foi o Marcel. Meu preto velho me mostrou isso e eu agradeço a ele eternamente por isso. E aí no dia seguinte eu mandei e-mail pro Marcel.
E ele me respondeu, eu pensei, ele não vai me responder, né? O cara não vai me responder e-mail. Mandei um e-mail gigante e ele me respondeu. Falou, meu irmão, vem aqui na minha gira, vamos conversar. E aí eu fui lá no santuário. E aí, desde então, nunca mais saí do Mãe Divina. Então com esse projeto ainda, né? Umbandistas. Que é exatamente falar, né? Bandeira branca, não largar de ser besta, né? Vamos se unir na paz de Olorum. Porque tipo, às vezes a gente cultua alguma coisa, mas não faz o que a gente prega. E quem briga entre as vertentes não faz Umbanda, né? Pode fazer uma Umbanda parcial, mas não faz Umbanda na sua totalidade. Porque Umbanda é caridade, amor e tudo que a gente sabe que ela é. Verdade. Então aí seguimos o caminho, né? Depois surgiu a oportunidade de um espaço na Avenida Francisco Morato, que hoje até é um templo de um amigo meu, que eu fechei o terreiro lá, porque não estava dando mais, não tinha mais espaço para trabalhar lá. E aí eu entreguei para um amigo meu, que vai abrir logo um trabalho lá bem bonito em breve também. Também é filho de Zé Pelitra. Também é filho de Zé Pelitra. Zé Pelitra. Eu vou contar uma coisa aqui, não sei se o Marcelo vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar. A gente tava no Vale, todo mundo tava querendo, porque já a turma tava crescendo muito e não dava mais para ir 15 dias, realmente trabalho, e assistência bastante, viu? Ou seja, ia muita gente na assistência. Então aí, seu Zé veio um certo dia e falou, mês que vem vocês vão achar um local. Aí todo mundo, nossa, e dito e feito. Mas apareceu, não foi que ninguém foi atrás, simplesmente apareceu, né, Marcelo? O Marcelo tinha um lugar que ele fazia tatuagem, e aí o tatuador chegou pra ele e falou, eu vou entregar o ponto. Ou seja, depois de um mês que o senhor falou exatamente, o primeiro tempo, o espaço apareceu. Isso é importante falar assim, viu? Como eu tatuava lá anos, eu conhecia todos os cantos daquele lugar. Falei, meu irmão, pelo amor de Deus, né? O aluguel estava dentro das minhas possibilidades, a possibilidade do grupo. Foi entrega pra mim, porque eu abro o templo. Ele abriu o estúdio de tatuagem embaixo e eu abri o templo em cima. E aí, poxa, foi uma emoção muito grande, porque nós reformamos todo lugar. A gente trabalhou muito, né, com muito afinco para aquele lugar ficar do jeito que ficou, né, um lugar aconchegante no máximo que nós conseguimos, né, dentro das possibilidades do espaço físico também. E lá foi o começo do templo de Umbanda Mãe Divina, né? Que, poxa, só tenho a agradecer aquele espaço, aquela turma que muitos já abriram terreiros, estão abrindo trabalhos, mas foi uma turma que ficou comigo desde o começo. Sim. Né, dos trabalhos, e é isso que importa, né? Faz parte da história do Templo Mãe Divina. E eu os amo por ter feito parte da nossa vida, né? De uma forma com muito amor, com muita entrega, com muita devoção. O espaço ficou apertado e tivemos que procurar outro lugar. Um ano quase em casa, né? E aí já tinha gente já na escada, tinha que abrir 2 turmas de movimento que não tinha mais espaço. Não dava mais mesmo, né? Então aí nós mudamos de endereço para um terreno bem maior, aconchegante, um espaço que pelo jeito vai ficar pequeno de novo. Já porque, tá, na última gira de ontem já tá pequeno. Porque já tá também quase parecendo outro templo pequenininho, né? Então, e aí a gente vai crescendo, né? Vou abrir o templo de Salomão. Brincadeira, hein? Então assim, o templo tá crescendo, né? E, poxa, crescendo pro alto, na verdade, né? E porque, olha, o jeito que eu me sentia lá no Vale dos Orixás, eu me sinto nesse templo, né? O importante é manter o foco, né? A simplicidade de trabalho, é ser direto, focado, direcionado no propósito maior, que é servir aos orixás, aos guias, mestres e mentores, e fazer um trabalho simples, né? Simples, direto, com axé, que é força realizadora, né? E aí seu Zé sempre chefiando, conheci minha esposa, né? Desde aquela época eu conheci, depois, no Vale dos Orixás, no finalzinho do trabalho do Vale dos Orixás, eu conheci o amor da minha vida, que é a Gisele. Um beijo pra você, meu amor. E ela trouxe também uma grande bagagem de vida, né? Ela não conhecia seu Zé, ela veio de outro ramo da espiritualidade, mas que ela agregou muito. Então hoje o templo de seu Zé Pelitra de Caboclo Ventania. Então, e continuamos no trabalho, vários projetos. Daqui a pouco tem uns projetos aí que nós estamos muito felizes, né, de participar. E é isso, né? Eu acho que seu Zé sempre esteve na minha vida dessa forma, e ele sempre me ensinou, né, que Umbanda é simples,
né? E que é na simplicidade que a gente encontra Deus e o poder de Deus. Então nada que você fizer rebuscado, nada que você inventar muito, é a realidade da Umbanda. Porque a Umbanda é um trabalho, e sempre foi, sempre será, um trabalho simples, objetivo e com muito amor. Isso esse basicamente o que a gente conversou aqui é o primeiro capítulo do livro do Zé Pilintra, A Revelação. Mas antes da gente fechar o primeiro capítulo, eu queria perguntar para o Marcel como foi esse processo de... para deixar bem claro, esse livro veio da espiritualidade, então ele teve um processo de psicografia. Só que para deixar bem claro, existem vários tipos de processo de psicografia. Eu queria pedir para o Marcel falar. Às vezes o sagrado não tem como falar, expressar em palavras, mas eu queria que o Marcel falasse como foi esse processo, quando você já falou, filho, nós vamos fazer um trabalho assim, e como começou isso. Na verdade, a gente tem o receio mesmo, né? Acerca de colocar para fora, né? Colocar no papel o que a espiritualidade nos passa, né? Isso a gente encontra muito na religião espírita, que já é um dos patamares da religião, psicografia, a transmissão do sagrado através de obras, né? E a Umbanda está nesse processo agora, latente, né? Sempre teve, mas agora que está havendo uma expansão desse dom. Porque até então o bandista incorporava, chamava o caboclo, dava um passo e ia embora. Mas a espiritualidade começou a se aproximar de outras formas na Umbanda. E uma delas é essa transmissão de conhecimento. No meu caso, eu tenho esse livro, na verdade, pronto na minha cabeça há mais de um ano, né? Só que exatamente por esse receio, né, de poxa, mas será que eu devo fazer isso? Será que não é coisa da minha cabeça? Será? Eu protelei ao máximo, né, escrever esse livro, que na verdade é um processo muito assim profundo, né? Eu ouço com o meu coração, com a minha mente, né? A transmissão ela vem automática, e às vezes um livro, eu tenho mais 3, 4, 5 livros para escrever. E quando vem esse canal, o livro já está praticamente pronto na minha cabeça, é só eu transmitir, né? E quando isso acontece, eu reservo momentos do dia ou da semana e transmito o que vem, o que passa informações na minha mente. E quando eu vejo que eu perco essa conexão, eu paro, exatamente para eu não colocar nada meu na obra, né? Para ficar uma obra fiel de quem está transmitindo, né? Isso é um mecanismo meu, né, que eu não sei ao certo explicar a miúde, né, como funciona, mas funciona, né, é uma transmissão, parece que a transmissão é em segundos. Então tem um livro assim, meu filho, de tal mistério, você já tem ele na tua cabeça. Eu começo a minha mente começa a trabalhar, eu já tenho todo o livro na cabeça e só falta transferir. Essa transferência é que eu peço muita ajuda, né, e aí vem o guia, né, ou o mistério perto de mim, e eu começo a transmitir o que ele passa através do meu mental. É um tipo de psicografia, né? Exatamente. Inspirado nos guias, né? Mestres, mentores. Isso é legal para... Tem muito médium aí que tem esse dom, que às vezes realmente vem algo na cabeça, às vezes a ideia bruta, que a Marcel falou, vem, não a ideia bruta, mas vem tudo, mas na hora de passar vem fracionado, para você poder colocar no papel. Então, se você tem isso, pelo amor de Deus, escreve, põe no papel. Você não precisa mostrar, mas vai exercitando isso, vai lapidando dentro de você. Um bandista pode escrever sim, nós devemos escrever sobre nossa religião sim. E isso que o Marcel fez é sensacional, e ainda mais a proposta do livro, ou seja, tá gratuito para download. Isso, eu queria até que o Marcel falasse um pouco sobre isso, porque a gente já recebeu pessoas no Tempo Mãe Divina do Nordeste do país, que frequentam Umbanda. O Júlio, um abraço pro Júlio. E ele, um abração. E ele falou pra gente um pouco da Umbanda lá, né? E aí ele me perguntou pra mim, Nicolas, onde é que eu compro o livro que você indicou? Que é do Rubens, que é Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Eu falei, qualquer livraria. Ele falou, não tem esse livro lá. Aí eu falei, sério? Ele falou, não tem nenhum livro de Umbanda lá. Tudo que nós temos de conteúdo é o que nós pegamos no blog do Tempo Mãe Divina e o que vocês passam. E eu vou comprar alguns livros aqui para levar para lá. Ou seja, tudo que nós temos aqui facilmente, às vezes que até a gente menospreza, muito livro antigo de Umbanda em sebo, muito livro atual aí em várias livrarias, quando você sai dessa realidade de São Paulo, não tem.
Então o Marcel optou, recebeu realmente essa ideia, que é uma ideia genial e que abriu as portas. Eu tenho certeza que muitos escritores vão fazer isso mais para frente, que o Mãe Divina é um pioneiro em muitas grandes ideias da religião e sempre vai ser, em dar esse livro gratuito, essa mensagem. Porque assim, não é só em São Paulo que tem Zé Pilintra que trabalha, não, é o Brasil inteiro e o mundo inteiro, viu? E Mãe Divina, o Templo Mãe Divina, esse livro do seu Zé Pilintra tem até no Japão. Que a gente está fazendo da outra até no Japão. Japão, Holanda, Portugal, Estados Unidos. Holanda, verdade. E assim por diante. E esse livro vai para o mundo inteiro. Ou seja, esse livro é de um budista, entendeu? Então essa ideia, olha, não tem nem palavras para essa ideia. O conteúdo do livro foi tão importante que sempre aparece um anjo para ajudar a gente de como proceder na hora do lançamento. E esse anjo foi o Nicolas, a Juliana, minha mãe, Gisele, né, que deram essa formatação de ideia, e que eu falei, nossa, é isso que eu queria. É a transmissão desse livro para quem quer conhecer esse mistério na Umbanda. E, poxa, deu super certo, 4 dias, mais de 3 mil downloads. Eu peço a vocês que ajudem a divulgar esse livro, se vocês gostarem, se vocês assim entenderem no seu coração, ajudem a divulgar, compartilhem, né? É o máximo que vocês puderem, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse livro, menos seu Zé vai ser negativado na Umbanda. Exatamente. Né? Porque vocês vão perceber que o livro é para quebrar tabus, para quebrar dogmas, para quebrar qualquer aproveitador que usa o nome de Zé Pilintra para fazer o que não deve. Trabalhos de magia negativa, que cobram trabalhos, que tem Zé Pilintra como marginal, que recebe o pseudo Zé Pilintra para assediar a esposa dos outros, namorada dos outros, ou recebe para assediar marido dos outros, e olha, é um livro de quebra mesmo, quebra de qualquer energia negativa acerca do Zé Pilintra, porque Zé Pilintra é luz, Zé Pilintra é mestre, Zé Pilintra é pai. É verdade. Que baita programa hoje, hein? Pô, foi muito bom, né? Agora fica aí que tem uns recadinhos importantes para dar para vocês. Não desligue, né? Agora é um recadinho, que chato, né? Não, fica aí. Ó, amanhã, 10 horas da manhã, começa a magia das 7 pedras sagradas. Olha, se você acompanha o nosso trabalho, se você mora em São Paulo ou uma cidade próxima, vale muito a pena vir conhecer, né? Vai ser uma palestra de apresentação sobre o sistema de magia divina na Umbanda. Pode vir, você pode ser um umbandista, você pode não ser um umbandista, porque a magia é para todos. Então, venha conhecer, faça sua inscrição, www.templomaidivina.com.br. Faça sua inscrição, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai adquirir uma ferramenta para a tua vida, independente de religião. Você vai poder evocar, ativar, trabalhar, direcionar poderes divinos para a tua vida, para a vida dos seus familiares, para a vida dos seus amigos e assim por diante. Venha e vamos tomar um café, né? Venha me conhecer também, venha conhecer o Templo Mãe Divina, né? Porque o que vale disso tudo é o amor e a amizade. Então, vem para conhecer a magia divina das 7 pedras sagradas e vem para conhecer também o templo, vem para me ver, a gente toma um café, a gente conversa um pouquinho. Eu tenho prazer sempre de fazer isso, né? Com todos os irmãos que vêm com muito carinho, né? No Templo Mãe Divina, às vezes só para conhecer a gente, para conhecer o templo, né? Muitas pessoas, sacerdotes de outros templos, médios de outros templos, vêm conhecer, dar um abraço, conhecer o templo. Poxa, isso para mim não tem preço, não tem valor, né? Assim, é muito rico, né? É verdade. É muito sagrado, né? E em setembro nós vamos começar a abrir uma turma de sacerdócio de Umbanda. É isso aí. Né? Sacerdócio de Umbanda, só uma chamada, ainda não tem nem no site, mas se você quer fazer um sacerdócio, dentro dos moldes do Templo Mãe Divina e da Umbanda Sagrada, vem conhecer o trabalho também. Em setembro nós abriremos uma turma. Fique esperto aí no site, porque daqui a pouco já tem a janelinha e você vai poder fazer sua inscrição. Exatamente. Trabalhos no Templo Mãe Divina. Segunda, é um trabalho só de esquerda. Só Exu. E culto a Pai Ogum. Então, vem conhecer. É um trabalho maravilhoso, realizador na vida de todos os presentes, né? É um trabalho que está fazendo história, né? Porque poucos templos você encontra. É um trabalho semanal, num dia direcionado para o trabalho de esquerda, dos nossos guardiões e guardiãs. Então, vem conhecer. Segunda-feira, 7h30 da manhã, nós distribuímos a senha, 8h30 começa os trabalhos. Quinta-feira, trabalho de direita, no Templo Mãe Divina, com culto aos orixás e aos guias, mestres e mentores de direita. Então, segunda, quinta-feira, trabalho de atendimento.
gratuito, tá bom, gente? Então você não precisa me ligar para saber quanto custa, né? Você vem com o teu amor, né? Você vai dar o teu amor no momento do trabalho. Tem uma preleção, a gente explica a Umbanda sempre, e o trabalho é sempre feito com muito amor, com muito carinho por toda a família Mãe Divina. Tem mais algum recado aí? Quarta-feira tem desenvolvimento mediúnico, a turma tá excepcional, quem acompanha a gente pelo Facebook às vezes vê algumas fotos. Então assim, se você procura algum templo para desenvolver sua mediunidade, ou se você já foi no Templo Mãe Divina e tem afinidade com a casa e quer entrar no Mãe Divina, vem numa quarta-feira, né? Vem. A proposta é, você vem, assiste o trabalho, bate papo com o Marcel, sente a energia. Então todas as quartas-feiras, das 8h30 às 10h30, tem desenvolvimento mediúnico. A turma está sempre aberta, tá? É uma turma infinitamente aberta para sempre entrar médios. Assim, toda quarta-feira tem coisa nova, é maravilhoso mesmo. Se você tiver perguntas como, por exemplo, será que a turma já não está adiantada? Eu não sei nada de Umbanda, será que eu não vou ficar boiando lá na turma? Vem conversar comigo pessoalmente, você deve sentir o dia do desenvolvimento. Porque mais do que eu falar para você por e-mail, você vem e sente o trabalho, né? Porque o sagrado se sente. Por mais que eu explique para você por e-mail, não vai dar para você saber. Então vem participar de uma gira, né? Do desenvolvimento mediúnico. A turma está crescendo de uma forma assim muito bacana, muito amor. Eu passo tudo mesmo que eu sei. Não tem segredo, não tem tabu, não tem briga, não tem nada a esse respeito. Se você é novo na religião ou se você veio uma bagagem, seja bem-vindo, né? O nosso trabalho não foca só a incorporação, foca todo o seu sentido de vida espiritual, né? E você vai trabalhar todos os seus dons mediúnicos, na verdade, de uma forma bem tranquila, né? Com vários exercícios, com várias propostas de trabalho dentro do desenvolvimento mediúnico. Então, vem conhecer, tem no site, faz a inscrição e vem conhecer, né? Sem compromisso. É você e sua espiritualidade e a força e o poder do Templo Mãe Divina para te abençoar nesse momento que você vier na turma aí de desenvolvimento mediúnico. Tem só mais um recadinho rápido, tem um workshop que vai ser sensacional, que vai ser dia 27 de julho, esse mês ainda, vai ser, se eu não me engano, é um sábado. É um sábado. É um sábado, né? Então o nome do workshop é Xamanismo do Tabaco, o Cachimbo e a Fumaça Sagrada. Eu vou pedir para o Marcelo falar um pouquinho, que o Marcelo já fez esse workshop. Quem ministra é o mestre Ed Pelizari, o Edmundo Pelizari, e assim, vai ser sensacional. Então, eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho sobre esse workshop. Olha, você que gosta dessa parte xamânica, da parte da fumaça, da parte do poder dos animais, de poder, vem fazer esse curso. É um curso que vai ter uma iniciação no final, é um curso que você vai aprender a usar o cachimbo, a fumaça, o poder do tabaco na tua vida. Olha, é um curso assim fantástico. Ele aborda vários rituais afro-brasileiros, da Jurema, da Umbanda e caribenhos, Santeria, Obéa, Maria Lionza e assim por diante. Por mais que eu fique explicando para você, eu não vou conseguir abordar o quanto é maravilhoso esse curso, esse workshop, né, que começa a 1h da tarde e vai terminar às 5. Então é bastante tempo de conhecimento. Você vai aprender a usar o mistério do cachimbo e do charuto. Por que a gente usa o tabaco? Por que os guias usam o tabaco na Umbanda? Né? Poxa, mas o fumo é sagrado, é profano, é vício, não é? Você vai entender o espírito do pai tabaco. O poder que tem por trás do tabaco mesmo, ancestral. Né? Olha, muitos umbandistas que fazem esse workshop muda a tua visão acerca da espiritualidade até, porque o Edmundo, ele é um mestre, e quem conhece ele sabe o que eu estou falando, e quem não conhece, olha, venha conhecer. Só o prazer de você ficar sentado, ouvindo o Edmundo passar o que ele tem para passar da espiritualidade, já vale muito a pena, e já entra na tua história, na sua caminhada mediúnica, na Umbanda ou em qualquer outra religião que você pertença à natural. Então, vem, faz a inscrição, vale muito, muito, muito a pena conhecer esse workshop. É isso aí. Não esquecendo que tem o blog do templo, então você entra lá, www.templomãedivina.com.br. Tem uma página chamada Fala Seu Zé, que é um projeto do templo já há mais de 2 anos e meio, que é um projeto do Templo Mãe Divina.
Então é um blog, toda segunda-feira tem texto novo. Tem o nosso canal do YouTube, Templo Mãe Divina, toda semana tem vídeo novo. Então, e tem a nossa fanpage, né? Tudo nós informamos pela nossa fanpage, cursos, informações, textos, artigos, assim, tudo. Também tem o blog, né, do Marcel no Bando Curto, que é o maior veículo de comunicação da religião. Também tem o Pai Marcel, é um dos colaboradores. Então a gente indica também muito esse canal, é o bandocurto.com.br. E é sensacional. E ó, acessa lá também, tá bom? www.umbandistas.com.br. Tem novidade vindo por aí. Tem novidade vindo por aí, parcerias novas, novos modelos de camisetas. Olha, camisas e camisetas masculinas e femininas. Não deixe de acessar, né? Você vai receber um produto maravilhoso em suas mãos. Eu quero deixar no final desse programa um abraço ao Alan e a Vânia Barbieri, por toda a força que eles dão para nós nesse projeto, nessa rádio, no Bandistas, no livro do seu Zé também. Quero agradecer ao Rodrigo Queiroz, um irmão meu que eu tenho muito apreço a ele. Quero agradecer a Alexandre Comino, que veio no lançamento do livro Zé Pilintra Revelação, e que faz parte da minha história, e que eu faço parte da história dele, que nós somos irmãos de Oxalá, irmãos de espada, em nome de Pai Ogum. Quero agradecer a Jorge Scritori, um irmão que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, e que sempre tem uma palavra para me dar, da forma dele, do jeitão dele, mas ele sempre me dá uma força quando eu preciso também. Quero agradecer Nicolas, quero agradecer Juliana, minha mãe Pierre, a Gisele. Quero agradecer ao mestre Edmundo Pelizari por ter comentado tão positivamente sobre esse livro, Zé Pilintra Revelação. Fico muito feliz por todos os que estão mandando e-mail agradecendo ao livro do seu Zé Pilintra, e isso só me dá forças para seguir mais e mais e mais na fé de Oxalá, na fé do meu pai Xangô Aganju e na fé do meu pai seu Zé Pilintra. Então, um beijão a todos. E até o próximo programa, que nós vamos continuar no segundo capítulo aí do livro, explicando, mas não acho que você não precisa ler, tá bom? Porque nós não vamos explicar tudo, é óbvio, né? Então, o segundo capítulo, Zé Pilintra, malandro ou marginal? Então aí você já vai entender o mistério do seu Zé, né? Mas faça o download, compartilhe, espalhe essa boa nova aí acerca do seu Zé, porque você fazendo isso, você está ajudando a inverter uma imagem negativa do seu Zé Pilintra. Você está fazendo a sua parte dentro da religião de Umbanda. Pense nisso. Às vezes a gente acha que a gente não faz diferença, e o simples compartilhamento desse livro já ajuda muito a desmistificar, a desinverter o mistério que é seu Zé Pilintra na Umbanda. Um beijo a todos, até o próximo programa, se Deus quiser. Um grande beijo a todos, Saravá seu Zé, e o próximo programa vai ser sensacional. Um grande beijo. Salve, Mãe Divina. Salve, seu Zé. Que luz é essa? Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento Umbandas. Conheça, curta e acompanhe a página mais completa de conteúdo umbandista do Facebook. Acesse www.facebook.com/umbandas e o site www.umbandas.com.br. Conheça também a maior loja virtual de moda umbandista. Acesse www.umbandistas.com.br.